Oi, Cindy, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a partir de agora exclusiva aqui na Band News Difusora. Como a Cindy adiantou, nós vamos falar de um tema importantíssimo para a Amazônia e para o Amazonas também, que é a COP do ano que vem, também uma avaliação da COP desse ano. O que está acontecendo, os debates a respeito da questão climática com os nossos convidados, que a Cindy já adiantou para você. Mas a gente precisa dar uma break news, uma informação da hora que é de muita atenção para todos os estados, especialmente para o estado do Amazonas, porque se trata de alteração do sistema tributário brasileiro. O Senado acabou de aprovar o texto base da regulamentação da reforma tributária, dentre uma série de questões que foram aprovadas num placar de 49 votos a favor do texto do relator senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foram 49 votos a favor, 19 votos contra. Então, dentre várias questões, está aprovada aí várias travas e benefícios para a Zona Franca de Manaus, que é aí o motor-chefe, a espinha dorsal da economia do estado do Amazonas. A gente vai trazer uma série de detalhes sobre a reforma tributária e também sobre o contexto da Zona Franca de Manaus, nesse texto base aprovado, regulamentado agora no Senado, no Giro de Notícias, na Rádio Difusora, daqui a pouquinho, às 5 horas, 5h15, mais ou menos, eu estou lá com o Geraldo Campelo e com a Tereza Pinheiro para a gente tratar sobre esse tema e os detalhes a respeito da reforma e o que acontece daqui para frente. Agora, a gente vai para o Exclusiva de hoje, que é para falar sobre o tema proposto, que é a cobertura climática, que nós estamos acompanhando aqui com os nossos convidados. O tema é de Baku a Belém 2025, o ano da COP na Amazônia. Para nos ajudar nessa leitura de cenários, nós convidamos jornalistas amazônidas a estar hoje conosco para trazer uma análise de conjuntura a partir da vivência e da cobertura que fazem em seus respectivos estados. Profissionais de Roraima, Amapá e Pará, além da participação gravada diretamente de Rondônia, compõem a nossa bancada virtual. Enquanto o mundo presencia eventos climáticos cada vez mais extremos, senhores engravatados decidem o futuro do planeta a partir de uma lógica capitalista, calculando riscos e prejuízos em cima de vidas que queimam sob os efeitos de um aquecimento global já anunciado. As secas históricas que atingiram a Amazônia em 2023 e 2024 e as chuvas torrenciais que inundaram cidades do Rio Grande do Sul em maio passado são reflexo disso. Estimativas do Observatório Europeu Copérnicus indicam que a temperatura média global em 2024 será 1,6 graus Celsius acima da média pré-industrial, superando o ano de 2023, que foi o mais quente da história, um novo recorde histórico de aquecimento. Na verdade, 2024 já é considerado o ano mais quente da história, né? Da história de registros. No Amazonas, vemos recorde de desmatamento ano após ano. E a temporada de queimadas e fumaça sendo banalizadas, ou seja, já fazem parte do cotidiano das pessoas, foram aceitas como normal. Enquanto isso, autoridades cuja competência é de executar a política de meio ambiente e fiscalizar o seu cumprimento são os que autorizam o desmatamento irregular e lucram com isso. A Operação Expurgar da Polícia Federal, deflagrada esta semana, descapitalizou em 1 bilhão a organização criminosa que atuava dentro do governo do Estado. O Acre, nesse mesmo ano, enfrentou uma cheia histórica e uma estiagem extrema. No início de 2024, em fevereiro, a cheia desalojou 27 mil pessoas em todo o Estado. Em setembro, o rio Acre atingiu 1,23 metros, tornando a seca de 2024 a maior dos últimos 50 anos. A fumaça que tomou conta de boa parte da Amazônia Ocidental transformou a região na mais poluída do mundo, segundo a plataforma de monitoramento do ar. A plataforma ARIQR, pronto, li certo o nome do Instituto. O Acre registrou em setembro níveis de poluição superiores aos dos países como Índia, Paquistão e China. Em Porto Velho, Rondônia, o mês de agosto foi 4 vezes mais poluído do que em 2023. O ar na cidade chegou a ser classificado como perigoso, o grau mais alto de poluição. Em Roraima, o início do ano foi marcado por um verão amazônico severo, período em que as chuvas são raras, de acordo com o INMET.
choveu cerca de 14% do esperado em janeiro e 21% do esperado em fevereiro. Além da estiagem, os incêndios florestais representaram, em fevereiro, 45% de todos os incêndios detectados no Brasil, no período, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa do INPE, Comunidades Indígenas. Essa combinação atingiu as comunidades indígenas Yanomami, que, segundo a denúncia do ISA, chegaram a beber lama por causa da estiagem e ficaram sem comer por conta de roças destruídas pelo fogo. No Amapá, o crescimento da criação de búfalos, a bubalinocultura, ameaça a vegetação nativa, o que diminui a população de animais silvestres. Os búfalos também colocam riscos ao equilíbrio dos manguezais. Bom, e nada disso, gente, esteve na pauta dos candidatos a prefeito e governo nas eleições aqui na Amazônia. Apesar dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, os povos indígenas têm suas vozes excluídas de instâncias de decisão como a COP. Seus direitos e garantias constitucionais continuam sistematicamente atacados. Diante de todo esse contexto, uma pergunta ressoa: como enfrentaremos a crise climática global? E aí, para conversar com a gente traz hoje novamente o jornalista Heraldo Paulino, que ele é diretor de produtos digitais da agência Carta Amazônia, lá do Pará. Ele está falando com a gente diretamente de Belém. Ele já trabalhou na redação do Diário do Pará, em assessorias de comunicação, na Caritas Brasileira, Movimento Xingu, e por aí vai. Seja bem-vindo, Heraldo Paulino, novamente aqui na Band News. Obrigado por estar conosco. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rosiane. É uma satisfação estar aqui novamente. É um debate muito importante para a Amazônia e para o mundo. Falando aqui de Belém, nós estamos especialmente afetados, né? A cidade virou um canteiro de obras e faz parte do interesse da gente, né? Como jornalista independente, como militante da questão ambiental e dos direitos humanos, tentar fazer um debate sobre a COP para tentar, primeiro, explicar para a população, de uma forma geral, o que vem a ser essa conferência, o que ela significa e quais impactos ela vai ter para as comunidades, das periferias, dos beiradões, das nações indígenas, dos quilombolas, e como elas podem, de alguma forma, contribuir para esse debate, né? E em expor o quanto esse é um debate, como você muito bem iniciou na sua introdução, de engravatado, né? Para essas vozes serem ouvidas, elas precisam ser amplificadas, e daí a importância da comunicação de programas como esse, de jornalistas, de comunicadores como esses que estão participando aqui da bancada, para tentar fazer com que esse debate tão cheio de nomes tão complexos, geralmente em inglês, sejam facilmente absorvidos pela população e que, de fato, a gente debata a crise climática, a emergência climática, para além dessas soluções que tendem a ser limitadas, dessas conferências que, sim, são importantes, mas que a gente precisa também tentar encontrar caminhos para além dela. A gente precisa entender o que é essa conferência, o que ela tem resultado até esse momento em relação ao debate climático, para entender em que ponto nós vamos estar participando, porque há realmente um entusiasmo muito grande. Eu vejo de políticos que nunca trataram do tema, né, falando sobre COP, como se fosse mais um evento, como se fosse um carnaval, por exemplo, né? E não é por aí, porque a população, especialmente a população mais pobre, tem sofrido as consequências severas a respeito das mudanças climáticas. Olha, quem está com a gente lá de Roraima, lá de Boa Vista, é o Luiz Valério. Ele é jornalista com experiência de 28 anos de jornalismo e marketing digital. É escritor e editor do portal Roraima na Rede. Luiz Valério, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom poder participar desses momentos com vocês, desse debate. Nossa região, nosso país precisa de um debate sério sobre as questões climáticas, e essa discussão, esse debate, como você já sinalizou, como disse o Heraldo, não pode ficar na mão apenas dos engravatados. O povo, as comunidades indígenas precisam principalmente participar.
Aqui em Roraima é um estado bastante simbólico e representativo do que diz respeito às comunidades ribeirinhas, os povos indígenas, porque nós temos sofrido, essas populações têm sofrido, e eu coloco nós porque, apesar de não ser indígena, apesar de eu não ser ribeirinho, apesar de, em relação a essas comunidades, eu estar até numa situação privilegiada, porque moro em situação na capital, com uma certa segurança em relação às comunidades indígenas que são prejudicadas pelas queimadas, pelos garimpos ilegais, pelos invasores, pela grilagem de terra, os ribeirinhos que sofrem aí com a redução dos cursos d'água ou a contaminação desses cursos d'água do Rio Branco, dos rios, do Rio Ibirapuera, enfim, dos rios Mucajaí, por exemplo, por conta da contaminação de mercúrio. Então, esse debate é nosso, nós precisamos nos apoderar dele, nos adentrarmos com bastante força e determinação, porque nós não podemos deixar nas mãos de poucos, de alguns representantes, digamos, até legítimos, como os parlamentares, mas muitas vezes eles estão olhando para outros interesses. No Parlamento Amazônico, na última reunião do Parlamento Amazônico em Brasília, ficou definido que será composta uma comissão de parlamentares do Parlamento Amazônico para participar da COP30, em Belém, no próximo ano, e que essa comissão vai ser definida aqui em Boa Vista, aqui em Roraima. O que é que vai sair de nomes? Quem será que vai representar? A qualidade representativa, o interesse em discutir questões climáticas efetivamente, e não questões apenas ligadas ao agronegócio, à pecuária de grande escala, enfim. Tudo isso a gente precisa debater com muito cuidado e com muita dedicação. Esse tema, os jornalistas daqui, não só nós, todos que nos ouvem também precisam tratar desse tema. Esse tema é nosso, especialmente nosso. Nós precisamos nos apoderar, cobrar dos políticos que legitimamente nos representam, mas que muitas vezes estão ali cuidando de outros interesses, como colocou o Luiz Valério. E aí, por fim, a nossa convidada, Josimara Baré, que está lá na Raposa Serra do Sol. Olha que imagem bonita, nós estamos aqui dividindo a tela. Eu estou aqui em Manaus, no estúdio da Band News Difusora. O Heraldo está lá em Belém, o Luiz Valério em Boa Vista e a Josimara diretamente da terra indígena Raposa, Serra do Sol. Josimara é administradora, uma mulher indígena do povo Baré, natural aqui do noroeste amazônico, na terra indígena de Cucuê, Marabitana, no Alto Rio Negro. Ela é ativista dedicada à autonomia dos povos indígenas, com ampla experiência de fundos comunitários. Tem participado ativamente de conferências internacionais, como as COPs, levando as demandas indígenas aos debates globais. Obrigada por aceitar nosso convite, Josimara. Seja muito bem-vinda aqui no Band News, no Exclusiva. Boa tarde a todos os que estão nessa chamada, né, ouvindo, a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Estou falando aqui diretamente de uma das terras indígenas daqui de Roraima. Né. É um grande prazer também poder expressar um pouco dos nossos sentimentos e das nossas sensações, né, nesse momento que é crucial, eu diria, né, não só para os povos indígenas, né, mas para todo o planeta. A gente vem sofrendo com as mudanças climáticas, né, como o Rosiane mesmo trouxe na sua introdução, não só nós que estamos aqui nos territórios, mas os engravatados que estão dentro de seus escritórios também os sofrem, né? Alguns mais, alguns menos, mas todos nós sofremos com as mudanças climáticas, né? E esse tema e a pauta, que é a pauta principal da COP do clima, é exatamente isso, né? Como que nós conseguimos todos nos unir, né? Sociedade civil, governos, movimentos sociais, para que a gente possa
extremamente atuante em relação às questões das mudanças climáticas, de denúncias, né, de posicionamento, de leitura, né, dessas mesas de negociações que acontecem nas COPs. A gente está com um vídeo pronto para soltar? Então, o Thiago vai soltar aqui para a gente comentar na sequência. Mas o Brasil também ficou com uma rebarba aí da COP29, que terminou em novembro desse ano em Baku, no Azerbaijão. A COP29 tinha como missão definir uma nova meta de financiamento climático, o que é super importante para os países se planejarem e dizerem o quanto que eles vão poder fazer de corte de emissões de gás de efeito estufa, né, de mitigação e também de adaptação a esse novo clima. Como a meta de financiamento climático foi insuficiente, a gente precisaria aí de valores na casa dos trilhões de dólares e de financiamento público vindo dos países envolvidos para os países em desenvolvimento. E o que a gente saiu foi um acordo bem fraco de 300 bilhões até 2035, né? E que 300 bilhões anuais até 2035, mas que não garantem que serão de financiamento público, então pode vir aí misturado muitos empréstimos, por exemplo, que agrava a crise fiscal nos países. O Brasil também vai ter que se reunir e convencer o mundo a desenhar um mapa, um caminho para conseguir chegar nesse número de trilhões. Na verdade, eles estabeleceram de 1,3 trilhão de dólares anuais. Além disso, a confiança no sistema está bastante abalada, o que traz aí uma carga, né, um peso ainda maior à liderança do Brasil na COP30. Então, muitas responsabilidades, um momento bastante decisivo e que a gente vai ter que aí fazer todo o uso da nossa diplomacia e liderança climática. Muito bem, está aí a participação do Observatório do Clima, sempre presente aqui nos programas a respeito das mudanças climáticas, né, das COPs. Eles têm nos auxiliado muito a compreender e a levar esse entendimento também para os nossos ouvintes. Eu quero chamar a Josimara, porque ela esteve presente lá na COP, depois ouvi a opinião dos outros dois jornalistas aqui presentes com a gente. É um tema recorrente, né, não é da primeira COP, que se levanta a importância de que os países que são os principais responsáveis aí pelas questões climáticas, pela alteração do clima, né, os países mais industrializados, né? Então, que eles se responsabilizem também pelas consequências, né? Inclusive nos países mais pobres. Mas não tem surtido efeito, nem mesmo diante de muitas catástrofes, não só nos países mais pobres, atingindo também, por exemplo, mais recentemente a Espanha. Então, Josimar, eu queria que você falasse um pouquinho do entendimento do que foi debatido e, claro, sempre na perspectiva dos indígenas, né? Boa tarde a todos. Estou aqui diretamente de uma das terras indígenas, né, de Roraima, que chama Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Nós estamos seguindo com as nossas atividades aqui de governança nos territórios, né, o que é extremamente importante, né, porque de nada nos vale estar nesses espaços internacionais as nossas organizações cada vez mais fortalecidas, né? Eu queria que o Thiago não desligasse o meu áudio, deixasse ele ok o tempo todo, para que a gente possa interagir, né? O sinal da Josimara está ruim para os ouvintes também, está ruim para a gente. Vamos tentar reconectar a Josimara, e aí eu já chamo aqui o Heraldo do Carta Amazônia, porque ele fale também um pouco da opinião dele, que eu sei que ele tem ali um arsenal, como sempre, para falar a respeito dessa questão. Então, Rosene, primeiro que a COP30, aliás, COP29 mesmo, com todas as limitações que a COP apresenta, ela foi considerada uma grande decepção. Porque, assim, vamos tentar primeiro refletir o que é esse cenário de COP, né? O que significa essa conferência, né? Nós estamos aí já vamos chegar na edição de 30, uma edição simbólica, em que os países vêm tentando debater a questão das emergências climáticas, de como a intervenção humana predatória, saqueando elementos da natureza para transformar, para manufaturar, para industrializar e para reverter em produtos que possam ser vendidos,
como eles vêm agredindo e provocando uma situação climática sem precedentes na história do nosso planeta, né? Porque, assim, mudanças climáticas sempre houve e sempre vai haver, né? É natural que de um momento para o outro, durante milhares de anos, milhões de anos, nós tenhamos mudanças climáticas. Então, ter mudança climática não é necessariamente o problema. O problema é como vem acontecendo. Vem acontecendo porque, a partir de inclusive, quero parabenizar você iniciar o programa usando o termo capitalismo, né, porque é uma coisa que vem sumindo do debate, né? O modo de produção capitalista, ele prevê, obviamente, o lucro, né? Então, quando você coloca o lucro acima da vida, acima do meio ambiente, acima dos povos, acima dos seres humanos e não humanos, você vai ter consequências com isso. Os próprios países centrais do capitalismo, eles destruíram boa parte das suas florestas, destruíram culturas, cometeram genocídio contra seus povos originários. Então, nós, de uma forma que já ninguém pode negar, o planeta vem gritando por conta das consequências drásticas desse uso irracional, né, desse uso absurdo, esse saque que vem sendo feito com nossos elementos sagrados, que é mais do que tratar com recursos naturais. São elementos que fazem parte da vida, inclusive elementos que não deveriam sair de lá, como, por exemplo, os produtos fósseis, né? Eles deveriam estar lá onde eles estão. Então, por conta de tudo isso, há 30 anos, pelo menos, essa pauta ambiental vem ganhando força. E ela vem ganhando mais força à medida que a gente não consegue mais negar que nós vivemos um período de emergência climática, né? Nós estamos vivendo cada vez mais situações secas, mais intensas, enchentes mais intensas, terremotos e riscos concretos de países, cerca de 30 países pelo menos insulares, que são países que são de ilhas pequenas, né, ilhas que com a questão do derretimento das geleiras podem vir a subir, né, podem ser totalmente inundados, né? Então nós temos situações concretas objetivas que afetam todos os países. Tá? Então isso leva as pessoas a tentar arranjar soluções viáveis dentro de um grupo, né, que foi criado depois da Segunda Grande Guerra e depois da corrida armamentista que ganhou esses contornos, né, nucleares e do risco do sumiço, literal mesmo, da raça humana por conta dessas guerras, se criou a ONU, né, que é esse espaço que, em tese, deveria impedir que os países entrassem nesse estado de guerra, de conflito, que de fato nunca se de alguma forma ajudou a apaziguar, amenizar, mas nunca impediu as guerras continuaram acontecendo. E da mesma forma como as guerras acontecem, de uma forma mais velada, os conflitos, mesmo entre os grandes polos industriais, econômicos e militares, eles continuam acontecendo, seja inicialmente entre Estados Unidos e União Soviética, hoje, Estados Unidos e União Europeia contra o bloco ali chinês e Rússia, esses conflitos continuam acontecendo da mesma forma como esses debates na COP, eles tentam tratar de uma forma, tentando mitigar esses resultados, né, tentando arranjar soluções sem questionar esse modo de vida, esse modo de produção capitalista. Então, essa é a grande contradição da COP. Mas, apesar de tudo isso, né, é preciso valorizar os esforços dos diplomatas desses países, que inclui o Brasil, inclusive, na maior parte das gestões, né, tirando os 4 anos da gestão Bolsonaro, o Brasil sempre esteve na vanguarda desse debate climático, né, desse debate ambiental.
desde a ECO 92, no Acordo de Paris, e na COP28, por exemplo, surge um elemento muito central nesse debate, que é, digamos assim, a transição da substituição desse uso dos combustíveis fósseis, né? Que é basicamente diesel, gasolina, enfim, tudo que vem do petróleo. Com isso, inclusive, foi uma grande surpresa isso ter entrado no texto da COP28 de Dubai, né? Se esperava que na COP29 houvesse mais avanços em relação a isso, né? Quando ela acontece em Baku, acontece em Dubai, não é por acaso, é porque são países que estão ali naquele eixo principal, né, do grande monopólio de produção de petróleo, né? Então, enfim, para resumir, na COP29, esse debate sobre a questão dos combustíveis fósseis, ele não avançou, quase não entra no texto na redação, e o que se esperava era um recurso de pelo menos 1,3 trilhão de dólares para financiar, digamos assim, abastecer essa transição energética e para abastecer esses países que são países como o Brasil, países como os países da África, né, que são países de desenvolvimento, para fazer essa transição sem comprometer tanto, né, seu modo de produção ainda capitalista, né? E o que nós tivemos lá foi uma aprovação de 300 bilhões, foi um aumento de 200 bilhões em relação aos 100 que estava previsto, né, até 2035, mas ainda muito pouco, né? Então, esse título do programa, inclusive, né, de Baku a Belém, ele é usado porque tem uma grande expectativa de que na Amazônia a gente tenha mais avanços em relação a medidas mais concretas, né, de soluções para encontrar soluções para combater essas emergências climáticas que passa necessariamente por a gente fazer transições, mudanças de modo de vida e de produção. Tá ligado aqui agora? Muito bem. Heraldo, eu queria chamar a Josimara agora, Heraldo, para interagir com a gente, porque ela esteve na COP, que ela falasse, o Heraldo acabou de trazer todo um panorama mais detalhado a respeito desse debate, que é frequente, mas ele não é tratado com tanta responsabilidade pelas autoridades. Eu vou chamar já o Heraldo de novo, depois que o Luiz Valério participar, porque eu quero que ele comente um pouquinho a fala do governador Helder Barbalho, que surpreendeu algumas pessoas, né? A fala quando ele fala sobre a mudança de matriz energética. Mas eu quero trazer a Josimara para a gente conseguir agora, eu acho que agora a gente vai estar com uma boa conexão, que ela fale o que ela viu lá na COP, o que ela sentiu lá nesses debates todos, qual foi, o que ela percebeu, né, do sentimento das pessoas que estavam presentes nessa última COP antes da gestão Trump nos Estados Unidos. Boa tarde a todos, me ouvem? Agora está ótimo o seu áudio. Pronto, esse é o desafio de fazer, né, como o nosso colega falou, de fazer qualquer coisa dentro da Amazônia, né, é sempre um desafio. Bom, estou aqui, né, no estado de Roraima, em uma terra indígena que chama Raposa Serra do Sol, que é muito conhecida dentro do movimento indígena. Sou natural lá de São Gabriel da Cachoeira. Um grande abraço se alguém estiver me escutando. Sou natural lá do Rio Negro. E nos últimos anos eu venho acompanhando esses debates internacionais, né, voltados à biodiversidade e clima. Estive na COP de Dubai, né, estive também na COP 16 da biodiversidade em Cali, recentemente, né, ainda esse ano, e estive agora, né, na COP 29, que foi em Baku, em Azerbaijão, né. O sentimento é sempre um sentimento de muita impotência, né. Nós, povos indígenas, a gente vem cada vez mais buscando o nosso espaço para que a nossa voz de fato seja ouvida, né? E a nossa participação seja efetiva nesses espaços. De que adianta a gente estar lá presente se as nossas falas, né, elas não são levadas em consideração, né? Nós somos convidados em muitos painéis para debater, né, no espaço da sociedade civil, ou mesmo no espaço azul, né, na zona azul, como eles chamam, né, que é um espaço mais organizado, onde a gente tem a presença do governo, né, mesmo nesses espaços, né, a gente sente uma grande frustração, porque o debate é sempre o mesmo,
né, as nossas falas são sempre as mesmas, né, falas de quem está avisando. Nós estamos numa emergência, né? A gente já ultrapassou o ponto de não retorno, né? Nós queremos saber o que a gente vai fazer para salvar o planeta, né? Eu acho que hoje a gente precisa usar palavras que trazem um impacto maior para que as pessoas, de fato, sintam um peso, né, e a responsabilidade que é a gente lidar com o meio ambiente, a gente lidar, né, com a biodiversidade, com a proteção da biodiversidade, e a gente, de fato, entender que nós estamos numa emergência, né? Porém, infelizmente, ainda há países que são negacionistas, que negam essa emergência. Inclusive, na COP29, né, a gente teve ali essa notícia, né, que impactou a todos, né, a eleição dos Estados Unidos, né, que trouxe também um impacto nas negociações, querendo ou não, né? E essa COP29, assim como eu já falei anteriormente em outras entrevistas, né, fica conhecido como uma COP de retrocesso mesmo, né? Retrocesso simplesmente porque a gente não conseguiu avançar, né? A gente não conseguiu avançar numa meta de financiamento que seja efetiva, né? A gente não consegue ainda visualizar estruturas para que esse financiamento chegue a quem precisa, né? As discussões ainda são entre governos e inclusive grandes empresas, né? Mas nós, povos indígenas, povos tradicionais, quilombolas, a gente que está dentro dos territórios ainda tem pouquíssimo espaço, né? A gente teve um pequeno avanço, claro, mas ainda lento, eu diria, né? Nós temos uma plataforma que se chama Caucus Indígenas, né? A plataforma de povos indígenas e comunidades locais, onde a Assembleia do Vale, né, que é a nossa grande liderança do clima, assumiu a presidência, né? Mas ainda é um espaço que precisa ainda avançar muito, né? Nos debates que a gente chama de alto nível, né, a nossa presença ainda não existe, né? Então, a nossa luta é para que a nossa voz seja considerada e que a gente não seja só convidado para essas reuniões, né? Que a gente não seja só convidado para fazer painéis, mas que a gente seja convidado para, de fato, negociar, né? Eu nem gosto dessa palavra, né, de a gente falar negociar ou negociações como se o nosso bem maior, que é a nossa natureza, que são os nossos povos, que é a nossa vida, tivesse um valor, né? Porque ela não tem. A nossa vida, ela é inestimável, não tem um valor. Mas para que a gente pudesse dialogar e mostrar que nós temos soluções, que nós já fazemos um trabalho dentro dos nossos territórios. Aqui no Brasil, nós estamos, né, o movimento indígena está com uma campanha que se chama A Resposta Somos Nós, porque, de fato, nós somos a resposta. A gente tem um conhecimento milenar, um conhecimento tradicional, né, de proteção dos nossos territórios. A gente sempre fala, né, nos nossos discursos de que a gente não vê a floresta, os rios, os animais como valores de capital, né? Eles são parte de nós, a gente faz parte da natureza, a gente sabe fazer o manejo dos nossos recursos, né? A gente sabe trabalhar com projetos sustentáveis, né? Então, a gente tem uma expertise, a gente tem um conhecimento milenar que precisa ser reconhecido. O nosso papel enquanto protagonistas nesse enfrentamento às mudanças climáticas precisa ser reconhecido, e não é. Eu diria que a sensação de estar nesses espaços como uma COP é uma sensação muito intimidadora ainda, porque a gente ainda é minoria, né? A gente ainda não é escutado, né? E muitas vezes é extremamente intimidador, né? Então, inclusive na COP29, né, em Baku, a gente teve uma participação muito pequena de povos indígenas, né? E a gente, ao contrário, a gente teve uma participação muito grande de empresas do agronegócio, né? Então foi um cenário assim um tanto intimidador, eu diria, né? E aí a gente tem essa responsabilidade, né, de sediar a COP30, e eu acho que a gente tem grandes desafios, né? Grandes desafios, mas também uma grande oportunidade, né, do governo, junto com a sociedade civil e os movimentos sociais, de realmente fazer uma COP
em que as promessas, né, deixem de como esses, como espaços de lobby mesmo, né, para avançar a respeito dos projetos que tem muito mais objetivo financeiro que o objetivo de se preocupar com a vida no planeta. Uma pergunta da Josimara, eu vou repassar aqui para o Luiz Valério, para ele falar para a gente o que ele percebe como jornalista dos políticos, né, na região de Roraima, né, quem se preocupa ou não com esse tema. Que ela fala assim, uma coisa que a gente se pergunta, né, saindo da COP, é o que nós vamos fazer para salvar o planeta. Então, como é que esses políticos de Roraima, você percebe que eles estão se movimentando com esse tema, ou não estão se movimentando, ou se movimentando de forma contrária, né? Olha só, a questão da participação política e das ações efetivas para mitigar, minimizar os impactos das mudanças climáticas pelos nossos representantes no parlamento, seja parlamento estadual, seja no parlamento federal, elas são muito aquém do necessário, são muito aquém do que a gravidade da situação exige. Eu falei na minha introdução, na minha primeira participação, que o Parlamento Amazônico decidiu na semana passada que vai ser composta uma comissão de parlamentares do Parlamento Amazônico. Eles estiveram reunidos em Brasília para participar da COP30. E essa comissão vai ser decidida, os seus membros serão definidos aqui em Roraima. Mas quem serão esses membros? Porque a mentalidade no parlamento, aqui em Roraima, por exemplo, grande parte dos deputados estaduais, se não todos, grande parte, eles são agropecuaristas, eles são donos de fazenda. A mentalidade é de defender o agronegócio. E os discursos, se você vier para qualquer sessão de qualquer semana da Assembleia Legislativa, o discurso gira em torno de políticas voltadas para o agronegócio. Roraima é um estado quase que 100%, altamente dependente da pecuária, da agricultura extensiva, do garimpo, né? E agora garimpo ilegal, que estamos aí num combate ferrenho do governo federal ao garimpo ilegal em terras indígenas. Um dos representantes de Roraima no Parlamento Amazônico, com cargo diretivo, é o deputado Gabriel Picanso, do Republicanos. Todo mundo sabe qual é o perfil ideológico do Republicanos. Todo mundo sabe, é de direita para lá. Então, esse deputado em particular, que muitos dizem tem muito boa vontade, e permita-me, tem muito boa vontade e muito pouco conhecimento prático, porque ele é agricultor. Ele era um homem do campo, lá de São Luís do Anauá, agricultor, aquele homem roceiro, que, com influência, se elegeu deputado estadual, nesses arranjos que só a política roraimense brasileira permite que aconteça. Foi representar Roraima, deve estar no seu 3º mandato. Alguns dizem, é um bom deputado. É um bom deputado para o agronegócio, sim. Ele defende muito bem as causas do agronegócio, defende muito bem as razões e os anseios dos criadores de gado, da pastagem, e geralmente não tem uma consciência muito aprofundada sobre, ou não aceita, é aquela visão de que essa história de mudança climática é meio conversa para gringo dormir, conversa de gringo, de ativista, né, ambiental. E é ele que nos representa no Parlamento Amazônico, é ele que certamente vai estar na COP30 representando as comunidades indígenas de Roraima, o povo roraimense, o povo amazonense, porque vai ter deputado aí do Amazonas, como vai ter do Acre, como vai ter de Rondônia, do Amapá. Mas quem são essas mentes que estarão nos representando? Isso entra na fala do Heraldo e na fala da nossa amiga Josimara, porque
nós estamos nas mãos desses representantes. Ah, mas foi o povo que escolheu. Eu sinceramente, eu tenho criticado muito o nosso sistema representativo, político representativo brasileiro, porque quando você vê nas eleições como agora, nas eleições municipais, presidente de Câmara, candidato à reeleição, eleito entre os 5 primeiros, preso com escopeta em cima da mesa, dinheiro, ouro, escopeta, arma de grossíssimo calibre. Foi preso, passou 4 dias presos, saiu da prisão e o juiz abriu mão do pagamento da fiança. Disse que não era preciso pagar fiança, não teve nada demais. Ou seja, o sujeito que já é investigado por participação no crime organizado, tráfico de drogas, presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, reeleito entre os 5 primeiros, preso em flagrante com escopeta, arma de grosso calibre, dinheiro, nome de eleitores e ouro, e aí foi preso, passou 4 dias lá, foi solto, e o juiz disse que não precisa pagar fiança. Que arranjo foi feito, ninguém sabe. Então, assim, tem umas coisas que acontecem aqui em Roraima, na região norte e no Brasil, que isso nos deixa com um sentimento de indignação e de descrença muito grande. O importante, o ideal é que uma comissão que fosse participar da COP fosse representada pelo Tuxaua da comunidade X, Tuxaua da comunidade Y, os ribeirinhos, associação de moradores ribeirinhos, representantes dessas pessoas que sofrem com os rios poluídos por mercúrio. Eu vou voltar a citar Rio Urariquera, Rio Mucajaí, Rio Branco, enfim, por conta do garimpo ilegal. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. São os engravatados, homens do agro, que vão estar lá representando. Agora, um estado como Roraima, cuja a economia é altamente dependente da economia extensiva, da agropecuária, do garimpo e de repasses federais, o que é que se pode fazer? O que é que se pode esperar? Roraima tem uma situação tão peculiar que vejamos. A energia que abastece as nossas casas, ela é gerada por termoelétrica, quase na sua totalidade. Termoelétrica dependente de óleo diesel e de gás natural, inclusive vindo aí do Amazonas, vindo aí do estado do Amazonas, que está agora uma nova querela envolvendo a FUNAI, o Ministério Público do Amazonas, e a Eneva, sobre se vai ser permitido, continua sendo permitido ou não a extração de gás natural e petróleo em 2 municípios estratégicos para esse extrativismo. O que vai impactar, e a preocupação aqui é o impacto que vai causar no funcionamento da hidrelétrica Jaguatirica 2, porque ela depende 75% desses insumos vindo do Amazonas. Ou seja, esse é o contexto em que a gente vive. A energia que a gente tem depende de um sistema energético extremamente poluente. E por que isso? Porque Roraima não está interligado ao Sistema Interligado Nacional. Ou seja, década após década, ano após ano, os representantes de Roraima praticamente não fizeram nada, e o olhar do poder central, de Brasília para cá, também sempre foi enviesado, que nos deixou isolados, dependente de um arranjo energético completamente prejudicial. Da mesma região que a Josimara Baré, volta e meia ele trata a respeito dessas questões da energia, porque a maior parte dos municípios do interior do Amazonas também dependem de termoelétricas, e no período da seca é um corre-corre de balsas para que esse diesel chegue antes do rio secar, enfim. É complexo todo esse tema, por isso que é tão importante ouvir vocês também de outras regiões para a gente saber como interagem, né, todas essas questões. Um problema aqui em Silves, ele tem uma série de outras consequências também em Roraima, em Boa Vista, eles vão se intercalando. Eu queria trazer de volta o Heraldo para que ele entrasse, porque o João Valério deu toda uma perspectiva política de como é que os políticos o que eles não estão fazendo, né, ou o que eles estão fazendo em sentido contrário às necessidades climáticas lá em Roraima. E aí a gente percebeu a presença novamente, né, do governador do Pará, o Helder Barbalho, na COP, mas ele tentando fazer ajustes, né, no discurso no primeiro momento, falando aí da mudança de matriz energética, falando que o carbono é uma nova commodity, né, para o Brasil, e na sequência sendo aí repudiado pelos indígenas, porque
passou o limite ali de falar da importância de ter recursos para cá, mas colocando os indígenas numa condição de muita miserabilidade, o que não é a realidade dos indígenas, né? Há uma consequência dessa sânia devastadora, né, de recursos que retiram dos indígenas o que é necessário para a sobrevivência deles, mas não está ligado à nossa lógica, né, de consumo e de capital. Antes de trazer o Heraldo, eu vou rapidamente passar o nosso sinal de volta para a Band News aqui em Manaus, porque eles têm que dar sequência, daqui a pouquinho eles já vão pegar o sinal para abrir as portas para a entrada do Reinaldo Azevedo. Claro que a gente vai ter tranquilidade de finalizar o nosso programa aqui com calma no YouTube, mas passando para que eles retomem aí a programação nacional. E aí eu trago o Heraldo para que ele fale a respeito dessa fala do governador Helder Barbalho. A fala do governador Helder Barbalho, na verdade... essa não foi talvez a mais polêmica, né? Talvez por ser na COP tenha gerado muito barulho, mas ele, por exemplo, já se manifestou diretamente a favor da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Então, eu queria pegar esse fato para exemplificar como esse debate pela questão climática e esse foco na Amazônia, isso é uma grande farsa. Nós estamos hoje com um governo dito de esquerda, ou pelo menos de uma concepção mais progressista no governo federal, uma concepção bem mais avançada do ponto de vista ambiental do que o governo Bolsonaro, por exemplo, mas que tem, por exemplo, no líder do governo no Senado, o Randolph, que é do Amapá, que é um dos grandes defensores da exploração de petróleo na foz do Amazonas. O Helder Barbalho já chegou a manifestar apoio à exploração de petróleo. Ora, nós estamos falando, acabei de falar, né, na última exposição, que o maior dilema que nós temos hoje dentro da COP, dentro dessa esfera corporativa super limitada de debate, é a transição energética. Então, como nós estamos falando disso, dizendo que esse é um desafio para a COP30, e ao mesmo tempo nós estamos dizendo que os grandes políticos progressistas, defensores do meio ambiente, estão defendendo a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Então, isso é um grande exemplo de como é uma grande farsa. No fim das contas, como já foi dito aqui, né? Você chega na COP, é um grande balcão de negócio. Você vai ter lá várias empresas que vão apresentar as suas soluções de desenvolvimento sustentável, que é uma grande mentira, gente. Isso nada mais é do que uma grande desinformação. Desenvolvimento sustentável não existe. Desenvolvimento sustentável, se é para existir, não é esse que as empresas fazem. Esse desenvolvimento é feito há milhares de anos pelas comunidades tradicionais, originárias. É o exemplo do bem viver, que é você conseguir tirar ali da natureza, mas ao mesmo tempo sem ser de uma forma que a destrua. Reconhecer que o meio ambiente, que os seres vivos, humanos e não humanos, são elementos que fazem parte de nós. Então, isso não está dentro dessa lógica, não está dentro desse escopo. Então, isso é uma grande farsa. Então, por exemplo, nós tivemos no governo federal do governo Lula, esse ano, a greve do ICMBio e do IBAMA. A greve que foi judicializada. Eles foram proibidos de fazer greve. E por que eles fizeram greve? Eles estão há mais de 10 anos aí com o seu PCCR defasado. Estão sem estrutura para trabalhar. Então, como que você vai trabalhar mitigação, até esse discurso da mitigação, é possível explorar, mas aí você fiscaliza, como tem a lei de floresta, por exemplo, que a lei 11.284, se não me engano, deixa eu ver aqui o ano. A lei 11.284 de 2006, que foi criada ainda na gestão da Marina, que é esse baluarte, né, que se diz aí a pessoa que traz consigo esse nome do Chico Mendes e tal, ali, ambientalista e tal. A lei de floresta, na verdade, é boa parte dos ambientalistas defendem que foi uma forma de como lotear a Amazônia, né? Hoje é possível você chegar numa reserva extrativista lá, fazer uma negociação com a associação, fazer uma exploração ali dizendo que vai fazer
um manejo, mas como é que esse manejo vai ser feito de uma forma responsável e sustentável se não tem fiscalização? Né? Quem me garante que isso está acontecendo? Né? Então, para a gente ver como isso é uma grande farsa. A outra grande farsa, que é parte do imaginário que foi criado ao longo do tempo sobre a Amazônia, o imaginário mentiroso, é que a Amazônia é um grande Eldorado, que a gente vai resolver o problema do mundo deixando verde na Amazônia, que esse verde pode ser eucalipto, esse verde pode ser grama para pasto, que é essa história do crédito de carbono. É uma grande mentira, é uma ilusão. Por que é uma ilusão? A prova disso é o que nós estamos vivendo na própria Amazônia. Se nós não tivermos a mudança radical do modo de produção, a emergência climática vai continuar acontecendo, nós vamos ter cada vez mais cheias e secas na Amazônia, então essa biodiversidade que a Amazônia tem vai sumir. Então, está tudo integrado, nós estamos vivendo um sistema de vida, um sistema que é todo integrado. O que acontece no Polo Norte afeta o que acontece nos Pampas, o que acontece lá na Mata Atlântica afeta o que acontece no semiárido, o que acontece no semiárido afeta o que vai acontecer lá no Alasca. Então, está tudo integrado. Se a gente não fizer esse debate de uma forma responsável, desmentindo, de fato, que não é nem desinformação, é mentira desses conceitos mirabolantes de desenvolvimento sustentável, de que é possível, num sistema capitalista, a gente ter, sim, uma proteção à vida. Gente, isso é uma grande bobagem. Né? O sistema capitalista ele surge necessariamente em cima da lógica do genocídio, da lógica do saqueamento dos recursos, que eles chamam de recursos, e que para nós que defendemos o meio ambiente não são recursos, eles são parte de nós, são parte da vida. Né? Então, infelizmente, o debate da COP, ele traz toda essa desinformação do debate climático. Então, acho que o mais importante para a gente é desmentir isso. Por que o Helder está empolgado com a COP? Por que ele é o grande defensor da COP? Porque para ele interessa, sendo um político de uma grande capital da Amazônia, reivindicar ser esse baluarte defensor desse modo de produção para captar recurso e capitalizar isso para poder político. E isso está dando certo. Né? A gente já falou sobre isso no último programa, precisa repetir. Hoje, o Helder Barbalho ele foi o grande vencedor da Amazônia nas eleições municipais. Só o partido dele venceu aqui 83 municípios dos 144. A maior parte dos outros 144, tirando 3 ou 4, são de pessoas que estão do lado dele. Então, o Pará está todo do lado dele. A mulher dele é conselheira do TCM. Né? Que a gente chama aí de Rei do Norte, começou com uma brincadeira na pandemia, e isso está vendo cada vez mais verdade, infelizmente, para o lado ruim. Hoje, eu acabei de vir de uma assembleia dos profissionais da Funtelpa, que é a Fundação de Telecomunicações do Pará, inclusive foi criada pelo pai dele, o Jader Barbalho, e ele propôs uma reforma administrativa que vai acabar com a TV pública, vai acabar com a comunicação pública no estado do Pará. E isso eu estou dizendo que ele é um governador que faz parte de uma família que também é um dos grandes barões da mídia da Amazônia. Né? Então, por que ele faz isso? Então, isso próximo da COP. Então, tudo está integrado. Então, só para concluir, as falas do Helder, que ele tenta desmentir, tenta dizer uma coisa ou outra, qualquer pessoa que passear por um grande rio da Amazônia vai ver uma balsa com madeira ilegal sendo circulada. Se você for no município de Jacareacanga hoje, agora, nesse momento, as pousadas vão tudo estar lotadas de gente que vai trabalhar em garimpo ilegal. E ele sabe disso, então por que ele não coíbe? Porque ele não quer. Né? Então, o Helder, na verdade, é uma grande farsa. Né? Olha, impossível segurar o riso aqui. Eu lembrei, enquanto você falava, Heraldo, de uma frase do professor Enio Candotti, que está completando, inclusive, completou agora dia 6 de dezembro, um ano que nós perdemos da forma física, né, o professor Enio, mas claro que ele vai estar sempre presente para a gente,
de diversas maneiras, especialmente pela presença aqui do Museu da Amazônia, que eu espero que quando vocês vierem aqui em Manaus, me deem a honra de acompanhar vocês para conhecer aqui as trilhas do Museu da Amazônia. Irei com muita satisfação. Então, tem uma frase do professor Enio, quando ele fala a respeito da floresta, ele diz assim, olha, a floresta não é apenas um sorvedouro de carbono, ela é muito, muito mais que isso. A história da humanidade, da vida do planeta, que está armazenada nesses 6 milhões de quilômetros quadrados. Ele, um cientista, né, formado em física, consegue fazer uma tradução quase poética desta floresta, mas, na verdade, com muito conhecimento em várias outras entrevistas e outros cientistas que deveriam também estar sendo ouvidos, da importância de a gente compreender o quanto a floresta pode até ser vista do ponto de vista do capital, mas não dessa maneira burra como eles querem, né? Destruindo tudo. O professor ele sempre comparava a floresta a uma galinha de ovos de ouro, mas as pessoas querem tirar os ovos matando a galinha, né? Então é muito complicado, né? Investir na floresta requer ciência, exige recursos financeiros, esse não está sendo debatido. A gente não está conseguindo debater a questão emergencial, né? Quanto mais uma questão que é de sustentabilidade, de desenvolvimento, que seria algo a médio ou longo prazo, né? São debates diferentes, tempos diferentes e uma incapacidade, né, das pessoas que estão nos locais que tomam decisões ouvirem quem realmente compreende desse assunto. Esse é um ponto. O outro ponto que você falava sobre essa farsa a respeito, né, que a gente vive, né, dessas autoridades na esfera estadual, na esfera federal. Não vou lembrar agora, mas no meio das queimadas esse ano, ofereceram para a gente aqui na Difusora uma entrevista com o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, chamado Mauro Sarubo. Ele deu uma entrevista aqui no Giro de Notícias da Difusora. E ele anunciava, assim, com grande pompa, o reforço de 150 homens no combate do incêndio na Amazônia. Eu até, assim, claro que eu falei seriamente com ele, mas, gente, 150 homens não dá conta da segurança aqui no Jorge Teixeira, num bairro de Manaus, que dirá na extensão territorial da Amazônia. Então, assim, eu não posso me fazer de lesa, né? Eu não sou otária. Eu perguntei dele, eu disse, mas me diga, o que significa 150 homens na extensão territorial e no contexto de uma região como a Amazônia? Eu acho que ele nunca pisou aqui, ele não tem ideia do que está falando, né? E ele acha que a gente é besta, né? Para estar ouvindo, achar, olha, parabéns, muito obrigada, esse 150 homens vai resolver alguma coisa. Vai resolver nada, né? No meio do problema da questão das queimadas, o governo federal se viu obrigado, como você contextualizou, eu não sei agora se foi você ou foi o João Valério, que falaram da questão do sucateamento, né, da estrutura do IBAMA e do CMBio, eles anunciaram um concurso, né? Depois de tanto segurarem, acabaram anunciando um concurso, mas como aquelas medidas, foi o Luiz Valério, né? Como uma medida paliativa, né, de resposta, de imagem, né, é uma questão de marketing mesmo, e o Luiz Valério sabe disso porque é especialista em marketing também. Esse é um ponto. Eu só queria acrescentar que aqui no Amazonas, os nossos políticos, né, não sei nem se gosto de usar essa palavra nossa, mas são os políticos que representam o Estado do Amazonas, eles se preparam para essa COP30 e para tudo que a gente já está sendo devastado em relação às emergências climáticas, apoiando projetos de mineração em terra indígena, fingindo que a terra não é indígena, né? Os projetos ali que também já atropelaram indígenas em Silves, que agora o Ministério Público Federal tenta algum reparo para esses indígenas, conversa a respeito, indícios também de indígenas isolados que acabam sendo ameaçados também. Há também um grande apoio e uma ressonância muito grande, tanto para esse projeto de mineração da potássio em Altaz, em terra indígena Mura, como para a BR-319 no governo federal, no governo Lula, que é a maior ameaça de devastação. E, assim, há um projeto de tentar atropelar tudo, mas ainda não de pensar que são áreas, são regiões que têm uma série de questões que precisam ser debatidas antes de eles colocarem lá a estrada, né, a extração, a mina de extração de potássio e tudo mais. Não dá para ser assim, atropelando mais as pessoas. Existem legislações que ninguém mais que o próprio governo precisa respeitar, né, a legislação do país. Bom, esse é um contexto aqui do Amazonas. A gente tem um vídeo também do Acre. O nosso amigo Fábio Pontes não pôde participar hoje, teve um compromisso na Universidade Federal lá do Acre. Mas ele mandou um vídeo para a gente para falar um pouquinho sobre o Acre. Bora soltar o vídeo? Está no ponto, Tiago? O que eu quero dizer é isso, é que o Acre, aqui, nesse cantinho, no sul da Amazônia Ocidental, pequeno, muitas vezes invisível, tem sido um estado, um território
muito impactado pelas questões da crise climática. E, infelizmente, também nesses últimos anos, nós tivemos um aumento nas taxas de desmatamento da Amazônia por conta de uma política errada, errônea, equivocada, de achar que a melhor solução para a Amazônia é deixar a boiada passar, deixa desmatar, para no lugar colocar o boi, colocar a soja, em detrimento de uma política que valorize a floresta em pé, que gere valor e renda, mercado para os produtos da floresta, para quem está na floresta. Então, nós temos com certeza muitos desafios para a região amazônica. E eu acho que a COP30 em Belém é uma oportunidade de nós colocarmos a Amazônia, os estados amazônicos, e não só do Brasil, mas também dos nossos países vizinhos aqui, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, né, a Venezuela, as Guianas, que fazem parte do bioma amazônico, de os estados subnacionais, né, como se chama na política internacional, de também assumirem um protagonismo de enfrentar essa crise climática, de preparar os estados, os municípios, as prefeituras, para que elas possam estar mais preparadas, resilientes, para enfrentar essas crises. Muito bem. Aí o Fábio, com seu poder de concisão, trazendo também um pouco dessa expectativa do Acre. Claro que a nossa proposta é ter outros momentos como esse, tem sido cada vez melhor, a gente vai aprendendo a melhorar também o formato a cada uma dessas conversas que a gente está tendo, mas é um pouco aí das questões que estão postas para todos os lados. Eu penso também, e não sei se é a realidade daí de Roraima e também do Pará, imagino que seja, que há também assim, uma representatividade, são políticos muito de agenda de direita, o Helder meio que é centro, né, Heraldo? Eu acho que a gente pode interpretar dessa maneira, mas assim, os políticos de agenda de direita completamente alheios, não só a essas questões, outras questões também que são cruciais, né, na agenda política, da administrativa. Eu percebo, por exemplo, a reforma tributária sendo debatida agora, extremamente importante para todos os estados, que dirá para o Amazonas que é o estado que vai mais perder em arrecadação. E depende diretamente dessas questões tributárias. Há uma ausência completa dos representantes, né, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, desse debate, que dirá da agenda climática. Não parece que eles estão fora de Manaus, parece que eles estão fora do planeta, sabe? Então, eu acho que uma aposta também muito grande numa agenda de social, mas muito associada à questão de miserabilidade da população, sabe? Bolsas, e que elas chegam assim muito depois da catástrofe, sabe? Assim, é quase uma crueldade, sabe, com a população que sofre as maiores consequências dessa agenda climática. Não sei se vocês querem aí agora nesses últimos minutos também comentar algo a esse respeito. Eu diria que, infelizmente, a visão dos nossos representantes políticos é muito estreita. Eles só veem, quando fala de políticas públicas, de levar o braço do Estado para as populações mais vulneráveis, eles só pensam em assistencialismo, em programas sociais, em bolsa isso, bolsa aquilo, porque o Estado recebe dinheiro, eles distribuem mal e porcamente, seguindo critérios que só Deus sabe quais são, e depois o dinheiro some, não é suficiente, precisa de mais dinheiro, e depois de mais dinheiro. É algo assim, como você disse, chega a beira a crueldade, porque políticas efetivas de geração de renda, de profissionalização das comunidades, aproveitando o que elas têm de melhor na natureza, no seu habitat, na sua vivência, no seu saber tradicional, quase não se fala disso. O que se fala é de assistencialismo, de levar uma cesta básica, de levar uma ajuda. As pessoas não precisam de ajuda, as pessoas precisam de dignidade, de empoderamento para viver com dignidade. Então, eu queria, tanto você como o Luiz Valério já abordaram muito bem essa questão política, os limites que existem com relação a isso. E eu queria só levantar um ponto, né, em relação a isso, que, primeiro, nós temos a democracia ameaçada no mundo e no Brasil, né?
Só que essa democracia que está sendo ameaçada, ela é uma democracia muito limitada. Eu queria fazer coro ao que o Luiz Valério levantou, né? Nós temos, se você for fazer uma reunião, sei lá, uma eleição para representante de turma no ensino médio, se for 3 candidatos, os 3 candidatos vão ter tempos iguais para defender por que ele precisa ser eleito. Isso é uma coisa básica. Por que a nossa eleição não é assim para presidente? A gente naturaliza coisas absurdas, né? Então, hoje, os grandes financiadores desse modelo eleitoral que nós temos, eles são o agronegócio, são a indústria de armas, eles são as mineradoras, né? Então, é natural que estados que que dependem dessas grandes potências econômicas tenham na sua baia políticos eleitos, né, que vão defender essa pauta. Então, isso acontece aqui em Belém, acontece em Roraima, acontece no Brasil e acontece no mundo. Infelizmente, no lugar onde nós não temos, como é o caso, por exemplo, de boa parte dos países árabes ali, que são realmente ditaduras, você vai ter essa democracia super limitada, né? Então, é necessário a gente refletir sobre isso, né? De como isso impacta a nossa vida e como isso é refletido no Congresso, né? Nós temos um Congresso, se a gente for perguntar para o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, boa parte não vai nem lembrar em quem votou para deputado federal. A gente dá uma atenção muito pequena para os proporcionais nas eleições, né? Então, isso reflete essas limitações que são, quando você vai votar matérias como essa, por exemplo, não é por acaso que, por exemplo, as armas foram tiradas dentro daquele chamado imposto do pecado, né? Ou seja, as armas não vão ter uma taxação a mais que foi passado nessa reforma tributária. E por quê? Porque nós temos um governo dito progressista, mas que a maior parte do Congresso não é. Você afirmou agora, né? Ela me perguntou se o Helder é de direita ou de esquerda. O Helder é ele, entendeu? Se a extrema-direita estiver no poder, ele vai estar com a extrema-direita. Se a esquerda estiver no poder, ele vai estar com a esquerda. Ele é ele. E a maior parte dos políticos são assim. Infelizmente, são poucos os políticos hoje que têm princípios, de fato, ideológicos hoje. O modelo político que nós temos hoje no Brasil é um modelo que é para ganhar a eleição e ganhar as vantagens que tem sobre isso. Tanto é que as emendas de relator, essas tais emendas de relator, a isso, são a grande moeda de troca para ser aprovada qualquer coisa, né? Só foi votada agora essa reforma tributária porque o governo liberou lá as emendas, 30 bilhões, para os deputados poderem fazer suas barganhas nos municípios, né? Então, enfim, queria concluir dizendo que é muito importante a gente usar a COP30 e toda essa visibilidade que a Amazônia está tendo, que nós, comunicadores, estamos podendo ter, para tentar fazer, nos espaços que nós podemos, uma reflexão mais aprofundada sobre essas questões. Nós, como veículos independentes, como a Agência Carta Amazônia, até, digamos assim, um pouco mais fácil fazer. Então, queria parabenizar espaços como esse programa e outros, né, que ousam fazer uma abordagem um pouco mais profunda, um pouco mais aprofundada sobre essas questões. Porque, infelizmente, o que a gente vê é, de um lado, uma grande desinformação, uma política de desinformação, uma indústria de desinformação da extrema-direita, que chega a ser até ridículo as mentiras que eles inventam, mas que colam, né? Que infelizmente desinformam as pessoas, mas que, por um outro lado, a grande mídia que critica essas medidas também produzem desinformação. Se a gente for olhar, por exemplo, os pacotes econômicos, como a reforma da Previdência, se for olhar, por exemplo, questões como a própria agenda ambiental, né? Você vê o tempo todo desinformação, você não vê um debate mais aprofundado sobre essas questões, porque o Helder Barbalho é latifundiário, a Globo é formada por latifundiários, né? Então,
eles que financiam esses programas. Então, é muito importante ter espaços como esse. Então, agradeço mais uma vez por ter podido fazer parte dessa experiência maravilhosa de debater, de conversar com profissionais e pessoas que lutam por direitos humanos de outros locais. E dizer que o caminho é isso, né? É difícil, mas o caminho é esse. É usar os espaços que a gente tem, cada espaço que a gente tiver, para tentar, né, comunicar de uma forma responsável e ética. Parabéns pelo programa. Eu acho que a gente está na mesma sintonia, eu acredito nas leis da física, no magnetismo, então acho que a gente acaba se aproximando de pessoas que têm um pensamento, princípios parecidos, e a gente tem princípios parecidos em relação, claro, à comunicação. Eu queria que a gente fechasse hoje, porque a gente está fazendo aqui os nossos últimos programas do ano, esse é o último a respeito de questões voltadas para a questão climática e tudo mais, exclusiva, e é provável que a gente volte a falar sobre esse assunto, com certeza, nós voltaremos juntos a falar, espero, no próximo ano, e vamos chegar até o final do ano debatendo esse assunto lá, no último programa de novo, já avaliando a COP do ano que vem. Então, eu quero terminar de a gente fazendo um resuminho básico da nossa expectativa para 2025 e a gente, de repente, tentar comparar, né, no final do ano que vem, o que aconteceu. Bom, a minha expectativa, diante de todo esse contexto que nós temos atualmente, ela está muito centrada nas propostas, na busca de brechas, de alternativas, inclusive paralelas ao evento oficial, por parte da sociedade civil. E a minha maior concentração, e eu penso que na sociedade civil, quem está mais preparado, assim, distante para fazer esse tipo de estratégia, para fazer esse tipo de debate, é o movimento indígena da Amazônia. Não tenho dúvidas a esse respeito. Então, a minha expectativa maior de qualificação desse debate, de pressão, é por parte do movimento indígena da Amazônia, e eu espero, claro, que os jornalistas da Amazônia consigam ampliar a capacidade de falar, de abrir espaços a esse assunto, e seja só um início. Eu sou uma pessoa otimista, né? Então vejo por esse ângulo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também da expectativa de vocês para o próximo ano, para essa COP. Eu queria aproveitar e dizer que minha expectativa também era muito convergente com a tua. Se vocês vierem para Belém, sejam muito bem-vinda e bem-vindo. A minha expectativa é que, assim, dentro daquilo que é plausível, daquilo que é palpável, né, que a gente tente captar recursos que estão vindo para cá, de ONGs, mesmo governamentais, para tentar fomentar experiências concretas positivas, né, para as comunidades e com foco no jornalismo. O jornalismo da Amazônia, ele é muito silenciado, as pessoas acham que só tem condições de cobrir a Amazônia quem vem de fora. Então, a minha expectativa é que os comunicadores e as comunicadoras, tanto populares como jornalistas profissionais da Amazônia, após a COP, né, tenham espaços para consolidar esse protagonismo, né, de pessoas que têm capacidade técnica, intelectual, de cobrir a Amazônia a partir da Amazônia. Ouvi o nosso colega lá de Boa Vista, João Valério. Bom, então, aqui em Roraima a gente também tem como perspectiva, como expectativa, que os povos tradicionais, os povos ribeirinhos, aquelas pessoas que são mais impactadas pelas mudanças climáticas tenham voz, ou se façam ouvir, gritem alto o suficiente para suplantar a voz inconsciente desses que se dizem nossos representantes, mas que fazem muito pouco para nos representar de fato. Porque a questão é exatamente essa. É uma dor de todos nós. Para se ter uma ideia, como está tudo interligado, eu falei sobre a questão energética de Roraima, e olha só, vai bater lá em Silves, vai bater aí no Amazonas, que tem toda essa questão com povos indígenas isolados que estão surgindo, sendo descobertos, e Roraima depende, por irresponsabilidade histórica, de uma energia poluente. Enfim, aqui em casa, por exemplo, no bairro onde eu moro, faz meses, uns 3, que está faltando água, todos os dias. Não tem água, porque tem seca. O Rio Branco reduziu a sua malha de água, a sua lâmina de água. Os poços estão secando. Então, a gente voltou a tomar banho de canequinha aqui em casa, por exemplo, porque não tem água. Não tem água, não sai água na torneira. Ou seja, é uma dor de todos nós, nos macro e micro detalhes. E por isso que os povos originários, os povos ribeirinhos, as populações vulneráveis,
os povos tradicionais, enfim, precisam se fazer ouvir. Que os tambores rufem, mas muito alto, que os gritos sejam muito alto, para que as vozes ainda inconscientes sejam abafadas e o clamor de quem sente a dor de fato seja ouvido. Que é o nome da rua onde morava minha avó, aqui em Manaus, confundi aqui. Agora, é impressionante a fala dele em relação à seca no Rio Branco, porque agora que intensifica, né, essa seca, eu estive há 2 semanas lá, é diferente do que a gente viu aqui, o Rio Negro secando bastante, mas nós não chegamos nesse ponto que acontece agora em Boa Vista. É justamente a pauta que traz também o Heraldo, porque é um momento que a mídia, até local, acaba, tipo assim, a pauta já acabou. Essa pauta já está desgastada, acabou e não quer mais falar a esse respeito, justamente no momento que a população de Boa Vista mais é pressionada por esse problema. É uma questão realmente que a gente precisa retomar, né? Até os meios especializados em Amazônia não querem mais tratar desse assunto. Acho que é uma pauta já está vencida. Vamos esperar a próxima seca histórica, algo dessa natureza, né? Muito complicado. Bom, eu agradeço de coração a presença, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente mais de 1 hora para essa troca de informação, para dar visibilidade para esse assunto. Essa edição, esse episódio da Exclusiva vai ficar disponível no YouTube da Band News, disponível também para a Carta Amazônia, caso queira compartilhar, o blog também do Luiz Valério, né, o nosso amigo do Varadouro, e a gente dá aí a propensão que é necessária para cada um desses temas. Gente, muito obrigada, até a próxima, até o próximo ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês aí em Boa Vista, no Pará, justificando que a Josimara caiu, a internet dela acabou falhando, mas ela teve uma participação aqui muito importante e objetiva a respeito da COP. Então é isso, sou Rosiane Carvalho, esse é o Exclusiva, o último sobre questão climática de 2024, e a gente volta no próximo ano. Até a próxima.